disciplina microbiologia e parasitas, né? Parasitologia, né? Células procarióticas e células eucarióticas, tá? Então nós vamos conhecer um pouquinho, nós já vimos isso também, né? Anteriormente nos ensino médio, né? No ensino fundamental, mas teremos que dar uma revisada, conhecer mais, porque é um pouquinho mais profundo no curso técnico. A maior parte dos seres vivos é organizada por uma ou mais unidades chamadas células. Então, tudo em nosso organismo é as células. Inclusive, o câncer, o CA, é uma desordem com as células, tá? Então, as doenças que acometem bactérias, acometem, né, o vírus, não, né? Com exceção dos vírus, só não o vírus, tá? Mas as bactérias, o que a gente fala nesse momento, né? Desse núcleo das células? Ou ela pode proliferar rápido, ela pode aumentar, ter um aumento dessa infecção, dessa bactéria, ou ela também pode ter uma melhora mais rápida, tá? Então, essas duas células, eucariontes e procariontes, diferem muito quanto à sua estrutura interna. Então, é o núcleo delas. Ou elas podem vir mais agressiva, né, esse micro-organismo, ou menos agressivo. Procariótica tem uma organização simples, rudimentar. Já a eucariótica é mais complexa, tá? Os organismos são classificados, então, como procariontes e eucariontes, e a depender do seu tipo de célula, tá? Então, igual eu falei para vocês, é o tipo da célula. Ela pode ser mais fechada, pode ser mais aberta, é o núcleo delas, tá? Bactérias e cianofíceas, né? São as algas azuis, tá? E as bactérias são as procariontes. E os demais seres vivos, eucariontes. Só para título de conhecimento e para melhorar o nosso aprendizado para tratar os nossos pacientes acometidos pelas bactérias e os vírus. E os parasitas também, né? Vamos lá, né, gente? Células procariontes. Prótos, primitivo. Carion, núcleo. Então, gente, proco, né, que é primitivo, né? E o carion é o núcleo dessas células procariontes. É extremamente simples, apresenta os componentes básicos e apenas uma membrana esquelética, parede celular. Então, é uma única parede celular, tá? As procariontes. Externa e membrana plasmática. Células procariontes, membrana plasmática. Seleção das substâncias constitui as células bactérias. Não possui carioteca, tá? Então, não possui núcleo, tá? Certo? Só para vocês terem um entendimento em relação a essa célula. E células procariontes, célula procarionte, núcleo representa por um único cromossomo, não é circundada pela membrana celular, tá? Está um exemplo, só para vocês entenderem. Membrana plasmática, DNA, né, que é o nucleorídeo, tá? A cápsula, né, parede celular, mesossômano, ribossomos, citoplasma e... Nossa, isso aqui não tá dando para entender. Não, é o flagelo, tá? Então, gente, vocês... Só um minutinho. E aqui é o flagelo, né, gente? Onde é a parte, né, onde que inicia todinho esse processo, tá? Células eucariontes. Dois aspectos principais as diferenciam da procarionte. Apresenta uma membrana denominada membrana nuclear ou carioteca, individualizando o núcleo, então é separado do núcleo. Apresenta estruturas denominadas organelas, tá? Imersas, mergulhadas no hialoplasma, mitocôndrias, retículo endoplasmático e complexo de Golgi, tá? Isso aí não precisa de vocês aprofundar tanto, mas terei que falar, tá? Faz parte da disciplina de vocês. Nós, vocês técnicos de enfermagem, nós da enfermagem, teremos que ter um conhecimento científico dos fundamentos, o qual nós iremos trabalhar, tá? Então, nós precisamos de conhecer, né, o que é uma célula, o que é uma bactéria, um micro-organismo, tá? Para a gente poder trabalhar e entender. Vocês irão ver essas palavras o tempo todo na unidade hospitalar.
na unidade do posto de saúde também, onde vocês irão atuar. Células eucarionte, núcleo limitado pela membrana nuclear, apresentando no seu interior diversos cromossomos. Um exemplo dessas células, né, são os centríolos, né? Então, cada uma delas, mas o que eu queria mostrar para vocês é o principal, que é o cromossomo, né, que está lá dentro. Aí tem o retículo endoplasmático, tem os ribossomos, né, os nucleolos, né, a membrana nuclear, o cromossomo, o citoplasma, tá? Então, tudo isso é só para vocês entenderem, né, diferenciar uma célula da outra, tá? Aqui tem mais, né? Então, através disso aqui, gente, que o paciente, a gente vai tratar uma doença desse paciente. Tem o complexo de Golgi, tá? O ergatoplasma, carioteca, né? Que essas partes, né? Cromatina, nucleuro, né? Que tá lá no fundo do nucleuro. As mitocôndrias em volta, ribossomos, lisossomo, membrana plasmática e o centríolo. Tá? Então é só para vocês entenderem um pouco da célula. Tem várias imagens, tá? Células eucariota vegetal, tá? Tem o núcleo, nucleolo, retículo endoplasmático rugoso, ribossomos, retículo endoplasmático liso, tá? Esse mais lisinho, aparato de Golgi, vesículos de secrátium, que é esses menorzinhos, parede celular, membrana plasmática, cloroplastos, citosol, mitocôndria, vacúola, microcuerpo. Então, assim, é só para vocês conhecerem. Não é que a gente vai pedir isso aqui em prova, tá? Isso tudo faz parte de uma célula eucariótica, tá? Vegetal, tá? Tem animal e tem a vegetal, certo? É muito nome, né, gente? Tem o reino das plantas, né? O reino fungi, reino animalia, que são os animais, e o reino protistas e o reino monera, tá? Só para vocês entenderem, né, o processo que até chegar a um micro-organismo, uma bactéria, tem que passar pelo processo das células. Um exemplo evidente foi o que eu falei do câncer, tá? Que o câncer é uma desordem nas células, tá? Vamos lá, organização das células procarióticas e eucarióticas. Estrutura celular, tamanho 2 a 20 milímetros, procariota 0,3 a 2, só para vocês entenderem os tamanhos, né? O núcleo, presença de muitos, ausência de um. Nucleuro, presença, ausência, né? Isso é das eucarioto e procariota. Membrana nuclear, presença, ausência. Mitocôndria, isso é organização, tá, gente? Presença e ausência. Lisossomo, presença e ausência. Aparelho de Golgi, presença e ausência. O retículo, presença, ausência. Ribossomos tem. No eucarioto tem. No procarioto também tem, tá? Só para vocês entenderem essa organização das células procarióticas e eucarióticas. Vamos praticar, né? Vamos entender um pouquinho, tá? Eu vou passar para vocês essas perguntas depois, tá? Que a gente quer que vocês respondam. Se a gente tivesse em sala, a gente ia responder na sala, tá? Qual o conceito de microbiologia? Explique com a sua importância, né? Depois a gente vai passar para vocês, tá? Mas eu vou passar para vocês esses exercícios. O reino monera, tá? O que é que a gente lembra muito isso aqui também, né? A estrutura do vírus do Covid, né? Dá uma estrutura também que a gente lembra, né? E tudo isso são células, tá? São bactérias, são vírus, tá? O reino monera, tá? Bactéria, né? Vamos falar agora especificamente de bactéria, tá? Nós vamos falar só bactéria porque tá finalizando a nossa aula de hoje. Bactéria, do grego bactéria, bastão, são organismos unicelulares procariontes, tá? Então as bactérias são procariontes que podem ser encontradas na forma isolada ou em colônias, tá? Então pode ser em vários locais, né, em colônias. São micro-organismos constituídos por uma célula, sem núcleo, tá? Então a bactéria não tem núcleo.
celular nem organelas membranárias. São um dos organismos mais antigos, com evidência de 3,8 bilhões de anos. Então as bactérias são antigas, porém o antibiótico demorou para se curar a bactéria. Morria muita gente acometido por bactéria, porque igual eu falei para vocês, a bactéria só se trata com antibiótico, tá? As bactérias são geralmente microscópicas ou submicroscópicas, detectáveis apenas a microscópio eletrônico. Suas dimensões variam de 0,5 a 5 micrômetros, então são milímetros, sabe? Pô, são muito pequenos e só é visto ao microscópio. Por isso que na hora que chega um paciente com uma pneumonia, tá? Na unidade hospitalar, faz a coleta do sangue, né, deste paciente, leva para o microscópio, porque a bioquímica é feita no microscópio. Vai vir o tipo de bactéria que esse paciente acometeu esse paciente e vai ser tratada com antibiótico, certo? O entendimento que eu preciso de vocês no momento é sobre isso, né? Que a gente trata com antibiótico, né? O que é as bactérias, que está presente, né? Pode acometer o organismo humano e tem que ser tratado somente com bactéria. Vamos finalizar nessa segunda parte da nossa aula de hoje. Tenham bons estudos. Depois a gente irá passar o resultado, né, para a Risoneide da prova de vocês. Até quarta-feira e obrigado pela atenção.